Bom dia, meninas, Júlia e Simoa, tá? Vamos para mais uma videoaula, tá? Hoje nós vamos continuar falando de interações intermoleculares, que é assunto da segunda unidade, tá, meninas? Lembrando que nós estamos no Google Meet toda segunda-feira com nossas aulas online, né, ao vivo, com o objetivo de fazer um breve resumo, tirar dúvidas e, em alguns momentos, resolver algumas questões. Mas, para ter dúvida, eu preciso fazer atividade e eu preciso continuar acompanhando a aula do canal Interonline, para que a gente consiga acompanhar. Observe, quando eu não coloco o vídeo aqui, né, meu vídeo, eu deixo uma sugestão de um vídeo de outro professor, para que vocês possam se guiar, né, e também deixo o PDF das aulas, tá? Então, não esqueçam de cumprir todo o seu cronogramazinho de atividade, beleza? Bom, hoje nós vamos falar de eletronegatividade e polaridade, tá? A eletronegatividade é definida como a força que determinado átomo possui de atrair os elétrons de uma ligação covalente para si. Então, é a força que o átomo tem de quê? De atrair os elétrons. Então, ele é mais o que? Eletronegativo. Só que aparece aí ligação covalente. Alguém lembra de ligação covalente? E nós conversamos sobre ligação covalente no quê? No primeiro ano. Se não foi comigo, foi com outro professor. E aí eu vou fazer um resumão aqui do que é uma ligação covalente, tá? A ligação, os átomos têm que objetivo, gente, de fazer ligações, de interagir entre si, fazer ligações químicas. Então, existe 3 tipos de interação: a ligação iônica, a ligação metálica e a ligação covalente, que é o que nos interessa aqui hoje. Na ligação covalente, vai ocorrer o compartilhamento de elétrons, tá? Qual é o objetivo quando um átomo interage com o outro? Qual que é o objetivo? Lembram lá da regra do octeto? O objetivo é que esses gases criem estabilidade. Como é essa estabilidade? É a mesma estabilidade que tem o quê? Os gases nobres. Os gases nobres que estão na família 8A ou no grupo 18, todo mundo daquela coluna 18 da família 8A, eles já são estáveis, por isso que são nobres, né? Não seria à toa porque estão chamados de nobres, justamente porque são elementos químicos que já estão estabilizados. Logo, ele não precisa interagir com outros elementos para adquirir estabilidade. E qual é essa estabilidade? É ter 8 elétrons na camada de valência. Que camada de valência é essa? Quando você faz a distribuição eletrônica, né, dos elétrons, né, nos seus níveis e subníveis, a camada mais externa é chamada de camada de valência. E aí, esses elementos, os gases nobres, eles vão ter 8 elétrons nessa camada mais externa. Então, o objetivo da interação das ligações químicas, seja ela iônica, covalente ou metálica, é realmente adquirir o quê? Essa estabilidade dos gases nobres, tá? Estabilidade dos gases nobres, tá? Exceto um gás, que é o hélio, que adquire estabilidade com 2 elétrons, tá? É uma característica dele, ok? Então, a ligação covalente ocorre o quê? Para o compartilhamento de elétrons. Então, você vai compartilhar pares de elétrons. Com qual objetivo? Adquirir, né, a configuração eletrônica de quem? Dos gases nobres, que é ter 8 elétrons na camada mais externa, é ter 8 elétrons na camada de valência, é adquirir estabilidade, tá? A exemplo, a sílica, que tem na areia da praia, ela faz ligação covalente, tá? Bom, aqui mostrando o hidrogênio. Gente, o hidrogênio, né, ele é diátomo, né, porque é formado por 2 elementos químicos aí, de 2 átomos de hidrogênio se ligam e formam o hidrogênio, H2, o hidrogênio molecular, beleza? Então, ele faz ligação covalente, sim. Só que o hidrogênio, assim como o hélio, gás hélio, que é um gás nobre, ele adquire estabilidade apenas com 2 elétrons. Então, aqui, observe, você tem, ó, um compartilhamento apenas aí de um par de elétrons. E aí, esse hidrogênio adquire o quê? A estabilidade, que é a estabilidade parecida com de quem? Do gás hélio, ok? Que está estável com 2 elétrons, beleza? Bom, essa ligação covalente, ela pode ser uma ligação covalente simples, quando tem apenas um compartilhamento de um par de elétrons. Exemplo que ocorre aqui com o cloro e hidrogênio, tá? O cloro, gente, ele está na família 7A.
Se ele está na família 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa. Então, ele tem que ganhar... Ele tem que compartilhar... Alguém tem que compartilhar um elétron com ele e adquirir o que? Essa estabilidade. Quem é que vai fazer isso aí? O hidrogênio. Bom, o hidrogênio compartilhou um elétron e o cloro compartilhou um elétron. Então, o hidrogênio precisa de quantos elétrons para adquirir a estabilidade? 2. Então, se você contar aí, ó, o X é 1 e pegou uma bolinha azulzinha do cloro, que é outro elétron. Então, 2. Então, o hidrogênio já está estabilizado. O cloro, desculpa, ele tem 7. E ele pegou um aí de quem? Compartilhou aí o quê? Compartilhou um elétron do hidrogênio. Então, ele agora tem o quê? 8. Então, esse compartilhamento levou o quê? A que os dois ficassem com o quê? Com a estabilidade. Certo? Então, se tem apenas um compartilhamento de um par de elétrons, na forma estrutural, você coloca um traço apenas. Porque está ocorrendo apenas uma ligação covalente, o quê? Simples. Se por acaso ocorrer o compartilhamento de 2 pares de elétrons, como ocorre com o oxigênio molecular, o oxigênio, por exemplo, está na família 6A. Então, na camada mais externa de valência, ele tem 6 elétrons. Então, para ele adquirir estabilidade, ele tem que compartilhar 2 pares de elétrons. Logo, a sua forma estrutural vai aparecer com 2 tracinhos. O que significa isso? Que ocorreu uma ligação covalente dupla, porque ocorreu o que, minha gente? O compartilhamento de 2 pares de elétrons, tá? E se for o nitrogênio, pró-nitrogênio vai fazer o que? Ligação covalente, sim, só que é tripla, porque ocorreu o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Logo, na fórmula estrutural, terá os 3 tracinhos, beleza? Bom, voltando à eletronegatividade, que é definida como a força que determinado átomo possui de atrair os elétrons de uma ligação covalente para si, você está vendo aqui a tabela periódica e nós estamos mostrando aí a força, né, ou melhor, a eletronegatividade dos elementos químicos, né, da tabela periódica, que é o local de organização dos elementos químicos. Observe que essa eletronegatividade aumenta da esquerda para o que? Direita. Ela vai ficando o que? Mais forte. Então, os elementos que estão da esquerda para a direita, aumenta o que? A eletronegatividade. Professora, mas a senhora não disse que os gases nobres, eles já estão estabilizados? Sim. Então, a gente tira o que? O grupo 18, a família 8A, que é a família dos gases nobres, porque eles já estão o que? Estabilizados. Então, a gente só vai contar aí a partir da família 7A. Então, a eletronegatividade vai aumentar aí do que? Da esquerda para a direita, tá? Tirando os gases nobres, porque já são nobres, porque já estão o que? Estabilizados. Já tem 8 elétrons na camada de valência, ou 2 se for o hélio, tá bom? Adquirindo sua estabilidade. Aqui só mostrando que a estabilidade, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima, certo, gente? Tirando quem? Os gases nobres, mais uma vez, porque já estão estabilizados, tá? Bom, agora a gente vai falar da polaridade em relação às ligações covalentes, tá? As ligações covalentes podem ser apolares e polares. Então, o que vai ser uma ligação covalente apolar? Ele tem aqui, ó, diferença de eletronegatividade entre átomos é igual a 0. Ocorre entre átomos iguais. Observe, o hidrogênio faz ligação covalente, né? H2, esse diátomo aí. Então, o que acontece? Você tem uma ligação covalente. 2 átomos iguais. Então, você tem diferença de eletronegatividade? Não, porque vai ter o mesmo valor. Se você fosse mensurar em valor, né? A eletronegatividade iria ter o mesmo valor, então você não tem diferença. A eletronegatividade entre os átomos envolvidos na ligação covalente é igual a 0. Logo, essa molécula será o quê? Apolar. Então, toda vez que esses átomos forem iguais, fizerem ligação covalente, você vai ter o quê? A eletronegatividade igual a 0. E essa ligação será uma ligação covalente o quê? Apolar, tá? Bom, toda vez que você tiver a eletronegatividade entre os átomos diferente de 0, ocorrendo entre átomos diferentes, você terá uma ligação covalente polar. Exemplo aí o HCl. Nós já vimos que ocorre o compartilhamento de elétrons
ocorre ligação covalente. O que é que acontece entre H e Cl? Quem é que tem maior eletronegatividade? Olhando aquela regrinha da esquerda para a direita, de baixo para cima, é o cloro. O cloro é mais o que? Eletronegativo. Então, o cloro vai ter mais eletronegatividade. O cloro terá, né, maior, né, capacidade de atrair os elétrons do que hidrogênio. Logo, a força será maior em direção ao que? Ao cloro. A força é o que? A eletronegatividade será maior em relação ao cloro. E você tem dois átomos diferentes, um é hidrogênio e um é o cloro, e o outro é o cloro, com eletronegatividade diferente de zero. Então, você tem uma ligação covalente o que? Polar. Toda vez que os dois átomos forem diferentes, tiver uma ligação covalente, você vai analisar. Se dois átomos são diferentes, tem um mais eletronegativo do que o outro, o vetor vai em direção onde está o mais eletronegativo. O vetor, gente, é a setinha que está em vermelho, tá? Então, o que é que acontece? Isso será uma ligação covalente o quê? Polar, tá? A polarização de uma ligação é simbolizada por um vetor, que é aquela setinha, que é chamada de momento dipolar, cujo módulo é proporcional à diferença de eletronegatividade e cujo sentido é do polo positivo para o polo que? Negativo. Então, ó, a ligação covalente entre o hidrogênio e o flúor, quem é mais eletronegativo? O flúor. Então, o momento dipolar será do que? Do polo positivo para o polo negativo, em direção ao elemento mais o que? Eletronegativo, tá? O que é esse momento dipolar? É um vetor, né? É o vetor, é representado pela essa seta aí. Então, que vai em direção ao elemento o que? Mais eletronegativo. Se são dois átomos diferentes, onde eu tenho um mais eletronegativo do que o outro, eu vou ter o que? Uma ligação covalente o que? Polar. Certo, gente? Aqui é só mais um dado mostrando o que, ó, toda vez que a gente tiver aí, a gente tem dois átomos iguais e a eletronegatividade foi igual a zero, a gente tem uma ligação apolar. Átomos diferentes, nós vamos ter uma ligação covalente o que? Polar, certo? Átomos iguais, eletronegatividade igual a zero, ligação covalente o que? Apolar. Átomos diferentes, sempre vai ter alguém que é mais eletronegativo. O momento dipolar será maior, né, em direção ao elemento mais eletronegativo, e essa ligação covalente será polar, tá? A polaridade também tem a ver com a geometria dos elementos das moléculas, né, envolvidas. Então, mas isso a gente vai ver depois, tá? Hoje só quero que vocês entendam aí essa polaridade em relação às moléculas, às ligações covalentes, tá? Então era isso que eu queria falar para vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.